Então, sempre gostei de dança, de teatro, de modelo, né? Comecei a modelar com 7 anos ali na minha cidade. O Miss Brasil Terra foi uma oportunidade única na minha vida poder ter participado, representado, e a experiência num certame internacional é realmente transformador. Então, beleza com propósito. Ele é o espírito, é a alma do Miss World. E pra mim isso foi muito importante. Foi o divisor de águas pra eu participar do Miss Brasil Mundo, porque eu senti que é um lugar onde eu realmente consigo exercer o meu propósito. Às vezes as pessoas acham que porque você já vivenciou uma vez, você não tem mais medo, você é corajosa, você vai com uma certa arrogância de que você vai vencer. Mas, gente, comigo foi completamente o oposto. Eu senti que eu nunca tinha participado de concurso de beleza antes. Olha, eu vou dar um spoiler aqui de primeira mão pra vocês. Todos esses elementos que remetem a uma certa realeza, né? Nós vamos trazer bastante pro nosso guarda-roupa. É algo de diferente, mas que também se conecte com o nosso Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa com Gabi. Hoje temos o prazer de bater um papo com uma convidada muito especial que recentemente conquistou a coroa de Miss Brasil Mundo 2024. Ela já tem um histórico de vitórias e muita dedicação nos concursos de beleza e está pronta para representar o Brasil em mais uma jornada internacional. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, os desafios que ela enfrentou e os preparativos para o Miss World 2025. Vamos para nossa sala, vem cá! E com vocês, Jéssica Pedroso! Jéssica, que prazer! Ai, gente, o prazer é todo meu. Que honra estar aqui nesse momento especial pra gente bater um bate-papo, né? É verdade. Eu estive presente na coroação da Jéssica e assim, foi uma coroação tão linda, né? Tô tão feliz de te ter aqui pra gente bater esse papo pós-coroa agora, né? É, realmente foi muito especial. Você viu ali de pertinho que eu não consegui resistir às emoções. Não tem uma foto, um vídeo que eu tô plena, só chorando, mas é realmente porque é aquela sensação de que você alcançou seu sonho e que parece que não cai a ficha, você fica ali extasiado e é uma emoção indescritível. Mas vamos falar disso logo mais, Jéssica, porque eu quero começar essa entrevista conversando contigo para que tu pudesse nos contar um pouco mais como é que foi a tua infância em Piracicaba, como é que foi crescer, né, vendo a tua mãe, a tua avó lecionando, né, hoje tu também está nessa área, como é que isso te influenciou? Eu quero saber um pouco mais da Jéssica lá no começo, desde pequenininha. Olha, eu sempre fui uma criança bem sapeca, sabe? Eu sempre gostei de estar ali criando, me divertindo, sempre fui muito criativa e isso me conectou desde novinha com a arte, né? Então, eu sempre gostei de dança, de teatro, de modelo, né? Comecei a modelar com 7 anos ali na minha cidade, fazendo trabalhos que apareciam e até então eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, eu continuei a minha jornada. Comecei a trabalhar profissionalmente com 10 anos de idade, então eu fui essa criança assim que não tem vergonha na cara, que vai, que apronta mesmo. E isso é algo que faz parte da minha personalidade, eu sou assim até hoje, é que agora a gente tem que se comportar, não pode ser tão sapeca. Mas é isso, eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de conversar, gosto de me comunicar, me conectar com pessoas. Eu acho que isso é uma virtude da nossa vida, né? Conhecer e conectar pessoas. E é isso que você disse, né? Eu sempre vi a minha mãe, minha avó, minha tia, né? Dando aulas, sendo professora, conectando pessoas. E o professor, ele tem que, né, ter essa conexão, entendeu? O professor é um faz-tudo, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que saber quebrar o gelo de uma sala. Então, eu sempre me identifiquei com essa profissão. Jéssica, aqui no Conversa com Gabi, nós sempre pedimos a participação do nosso público nas nossas entrevistas. E dessa vez não foi diferente, nós recebemos uma pergunta da Natália Seipel, que foi tua, né, candidata junto contigo no teu confinamento agora. E ela mandou a seguinte mensagem, ela quer saber o lado nerd da nossa Miss Brasil. Tu sempre foi muito estudiosa, como é que aconteceu isso?
até mesmo, não vejo como uma obrigação, mas um valor que meus pais passaram para mim, que é um compromisso com os estudos, com o que a gente tem que fazer, né, dentro da escola, ensino médio, faculdade. Então, eu sempre fui muito nerd mesmo, aquela menina de sentar lá na frente, de ser, às vezes, até zoada na sala de nerd, né? Mas eu sempre fui assim, sempre gostei de ser assim, sempre fui amiga dos professores, sempre respeitei os professores, porque como eu vim de uma família que minha mãe era professora, minha avó, minhas tias, primas, então eu sempre tive esse carinho em respeitar o professor que tá ali na minha frente. Já estudei em escola particular, em escola do estado, e eu sempre valorizo muito essa profissão. E é isso, eu sou aquela pessoa que ama estudar, que ama ler, e faz parte da minha personalidade. Ô Jessi, e como que uma menina que ama estar nesse mundo mais, né, acadêmico decidiu participar de concursos de beleza? Tu sempre quis isso? Foi algo que tu sonhou ou ele surgiu mais tarde? Eu sempre admirei o mundo Miss. Imagina lá uma criancinha de 7 anos assistindo ao Miss Universo com a sua mãe no sofá, assim, comentando sobre os vestidos, sobre aquela beleza dos concursos. Então essa foi uma parte que marcou também minha infância, esses momentos, porque a minha mãe assistia concursos de beleza com o pai dela. Então foi algo de família, essa tradição de assistir concursos, e até que eu atingi uma certa idade que eu me identifiquei de certa forma. E eu falei, mãe, nossa, eu quero participar, eu quero estar ali naquele palco, o que eu preciso fazer? E eu nunca esqueço que minha mãe me disse, Jess, você tem que estudar. É isso que você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que se preparar, cuidar de você, porque é uma tarefa difícil estar lá. Então é algo que sempre teve ali aquela chama acesa no meu coração. E aí eu participei do Miss Piracicaba, aqui na minha cidade, na franquia do Universo, e eu vi que tudo aquilo que eu imaginava era real mesmo, né? Aquela conexão entre as meninas, toda aquela oportunidade, todo aquele espetáculo de beleza, os parceiros, né, as conexões que nós fazemos. Então ali despertou esse propósito, né, que me guiou por muito tempo. Mesmo eu não vencendo, né, os concursos anteriores que eu participei, é algo que me motiva, porque eu encontro nos concursos de beleza essa oportunidade de exercer tudo aquilo que eu gosto de fazer, que é a arte, né, a conexão com a moda ao mesmo tempo, a conexão com aquilo que molda o meu propósito de vida, que é a educação. Então é um espaço onde eu posso ser a Jéssica Pedroso. Jessi, e você foi Miss Brasil já Terra, né, em 2022, representou o nosso país no Miss Earth. Como é que foi essa experiência internacional? O que te trouxe como bagagem, vivência para essa tua preparação agora, né, no Miss Brasil Mundo que tu acabou de concorrer? O Miss Brasil Terra foi uma oportunidade única na minha vida, poder ter participado, representado, e a experiência num certame internacional é realmente transformador. E viver essa experiência nessa jornada, nessa franquia, constrói uma história, e com certeza essa história me ajudou muito no Miss Brasil Mundo, por conta da experiência, por conta de tudo que eu vivi lá fora. É um confinamento muito maior, com 100 meninas, então a gente tem que saber ali se virar nos 30, saber ter ali uma certa pontualidade, enfrentar os desafios, porque você está em um outro país, com uma outra cultura, com outros hábitos, outra alimentação, então é muito desafiador, tendo em vista que é um confinamento longo de quase um mês. Então, quando você tem essa experiência internacional, você consegue administrar de uma forma melhor o confinamento de um nacional. Então, me ajudou bastante, mesmo tendo ali seus propósitos diferentes, porque o Miss Brasil Terra é completamente diferente do Miss Brasil Mundo, mas com certeza me ajudou bastante a me preparar para o Miss Brasil Mundo. Ô Jessi, no Miss Brasil Mundo, a etapa de beleza com propósito, ela tem uma grande importância, né? Como é que você enxerga a relevância dessa etapa? A beleza com propósito, como diz a Julia Morley, né, que é a diretora do Miss World, ela diz que a pedra mais preciosa da coroa é o Beauty with a Purpose, é o beleza com propósito. Ele é o espírito, é a alma do Miss World. E para mim isso foi muito importante.
E foi o divisor de águas para eu participar do Miss Brasil Mundo, porque eu senti que é um lugar onde eu realmente consigo exercer o meu propósito, né, que é a educação. Sempre participei de projetos educacionais, mas eu tenho o meu projeto atual, que é o Pescar, então eu sou professora voluntária lá, então ter a oportunidade de trazer esse meu projeto para o concurso é algo transformador, e tendo em vista que é uma avaliação. Então eu me realizo nessa franquia muito por conta do Beleza com Propósito, né, que é trazer o sentido para a verdadeira beleza. Não é só aquela que está por fora, é aquela que está por dentro, que nos guia, que nos move, que molda, né, o nosso propósito. E não é diferente lá fora também. O Beauty with a Purpose é muito prezado. Ai, que legal, né? Jéssica, durante o confinamento, tu sempre foi considerada uma das favoritas ao título de Miss Brasil Mundo 2024 nas redes sociais, ao qual tu pertence realmente hoje, né? Ele te pertence. Mas como é que você lidou com essa expectativa? Teve muita pressão? Isso te motivava ainda mais? Como é que foi isso? Eu acredito que eu fui uma das favoritas por conta da minha experiência no Terra, né? Ter representado já o Brasil em um certame internacional. Então eu tava com aquela expectativa ali, pô, ela já foi, vamos ver o que ela vai fazer de diferente, né? Então eu entendo e agradeço esse carinho que as pessoas tiveram. E claro que a gente fica ali, né? Preciso suprir essa expectativa, preciso mostrar pro que eu vim, preciso defender e mostrar por que eu escolhi essa franquia, né? Por que eu retornei de um nível internacional para um nível nacional. Então foi algo que sempre foi muito claro para mim, eu sempre pude explicar isso muito bem. E nesse confinamento eu decidi ser a Jéssica, fazer aquilo que o meu coração pede para fazer. Às vezes a gente acaba por medo, por ser um desafio, criando um personagem, né? Fazendo algo que a nossa personalidade, a nossa verdade não faria. Então eu fui bem leve, porque a gente não vai conseguir suprir as expectativas de todas as pessoas, né? Então a gente tem que estar muito seguro de quem a gente é e fazer ali o nosso melhor. Jéssica, e tu acha que isso te ajudou ou te prejudicou de certa forma no confinamento? Eu acho que me ajudou, porque trouxe ali uma certa atenção para mim. As pessoas estavam esperando, então elas estavam me acompanhando. E isso foi muito bom, e por isso que eu sempre agradeço muito, porque os fãs do Mundo Miss, eles são maravilhosos, eles estão ali para apoiar, ainda mais no Brasil, né, que a gente tem esse carinho enorme pelo Mundo Miss. Então eu vejo como algo positivo, né, uma certa visibilidade, esse carinho que as pessoas tiveram em postar nas páginas, em fazer posts, designs, né, com a minha imagem. E isso é só gratidão, só carinho. E claro, né, que às vezes nem sempre nós temos os comentários bons, mas isso acontece em todos os lugares, dentro e fora do Mundo Miss. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que estar muito bem com a nossa verdade, com o nosso propósito, porque se isso estiver muito bem estruturado, não tem nada que nos abale. Com certeza. Ainda falando um pouco mais do confinamento, teve alguma candidata assim que tu criou um laço especial durante aqueles dias em Machadinho, no Rio Grande do Sul? Eu me conectei com todas as meninas, porque foi um momento muito especial. A gente tinha ali vários momentinhos de poder conversar, compartilhar. Então nós fizemos uma amizade muito legal. Mas a Miss que mais se aproximou de mim, além da Amazonas, né, que foi a minha roomie, que dividiu o quarto comigo, eu me conectei bastante com a Natália, né, que é a Miss Ilha de São Luís. Ela é maravilhosa, uma fofa. E a gente criou uma conexão desde o começo, sempre ali compartilhando nossas experiências, nossos medos, que inclusive na final ela tava ali meio preocupada porque ela tinha uma maquiadora que tava meio que cancelando a maquiagem com ela de última hora, e ela ficou desesperada. Daí ela foi lá no quarto nosso, eu e a Amazonas nos arrumando, e ela bateu na porta lá, Jessie, a minha maquiadora sumiu. E aí ela entrou, a gente começou a se arrumar juntas na final, ela fazendo meu cabelo, fazendo a maquiagem dela. Então acho que isso é algo que é inesquecível. O confinamento é um momento inesquecível, e muitas pessoas acham, né, que a gente briga, que existe uma certa rivalidade, que vai cortar o vestido da outra. Muito pelo contrário, o confinamento nos une, e eu pude me aproximar muito da Natália.
Que legal. Passando um pouco a fita para frente, né, pro dia da grande final, no momento aquele que o teu nome foi anunciado como a vencedora, o que passou na tua cabeça? Como foi a sensação de ser coroada então pela Letícia Frota, né, que teve um grande destaque no certame internacional? Quando eu estudei o Miss Mundo e decidi participar dele, eu vi que era o meu maior sonho, era o meu maior objetivo de vida. E eu tinha até em mente que se eu não vencesse, eu ia querer participar no ano seguinte. Porque eu fiquei deslumbrada com essa oportunidade que o Miss Mundo proporciona para as nossas vidas. Então, era assim, o meu maior sonho, meu maior objetivo. E então eu tava meio extasiada ali naquele momento, principalmente do top 5, porque era um top que eu imaginei que estaria ali. Mulheres fortes, né? Mulheres maravilhosas, que com projetos incríveis. Então eu não sabia de nada, eu só tava ali extasiada. Então quando eu fui chegando para as etapas finais, essa sensação de que você parece que tá num sonho. Quando eu fui chamada, né, quando ainda a Marina fez aquele suspense enorme para chamar, é realmente uma sensação de que você alcançou o seu maior sonho, sabe? Então é uma sensação que eu acho que eu nunca vou sentir de novo, porque conectou tudo, principalmente ser coroada pela Letícia, porque eu acompanhei toda a jornada dela. Ela venceu Beleza com Propósito lá fora, que é uma das etapas mais desafiadoras. Então ela é uma Miss que me inspira muito. Então naquele momento, ser coroada por ela, naquele ano em que a Marina estava assumindo a coordenação, tudo foi assim, maravilhoso. Então ser coroado naquele momento foi marcante, com certeza. Ô Jessi, como a gente já falou, essa foi a tua segunda coroação, né, como Miss Brasil. Como foi passar por esse momento novamente, assim? Sentiu alguma responsabilidade maior, assim, na noite da grande final? Porque ali tá aí o público realmente te vendo, né? Olha, eu devo dizer que foi uma experiência completamente nova. Às vezes as pessoas acham que porque você já vivenciou uma vez, você não tem mais medo, você é corajosa, você vai com uma certa arrogância de que você vai vencer. Mas, gente, comigo foi completamente o oposto. Eu senti que eu nunca tinha participado de concurso de beleza antes, porque você acaba revivendo tudo aquilo de novo. E não importa o que você fez antes, a sua jornada tá ali, começando ali, naquele confinamento, naquele momento. Então, você vive intensamente tudo de novo. Então, pra mim, a sensação era que estava sendo tudo novo. Inclusive, quando eu estava no palco, eu acho que essa é uma sensação unânime. Acho que todas as misses, quando estão ali competindo, mesmo que já participaram de outros certames, né, parece que é a primeira vez, porque novamente a primeira vez, né? Você tá ali competindo, às vezes por uma outra cidade, ou até mesmo novamente pela sua cidade, num novo ano, com novas propostas. Então foi uma sensação desafiadora. Com certeza. Jessi, ainda falando do concurso, né? Durante a grande final, houve uma homenagem, né, ao nosso eterno Silvio Santos, uma figura histórica no mundo dos concursos, da comunicação. Como é que você se sentiu ao participar de um evento, né, com essa carga de memória, de homenagens? Isso tem algum significado para ti? Com certeza, eu até ia comentar que um dos motivos que, pra mim, eu me realizei vencendo neste ano foi por isso, por essa homenagem, por esse momento desse carinho, e é muito especial, porque o Silvio Santos era quem apresentava o Miss Mundo. Então, muitas pessoas assistiam, a minha mãe, né, minha avó, meu avô. Então, é uma coisa que vem ali de muito tempo, que tem história. Eu adoro coisas que têm história, que têm sentido, né? Então, foi emocionante por isso também, né? Um marco do nosso Brasil, da nossa televisão brasileira. Então, para mim, é realmente uma honra poder dividir o palco com essa homenagem tão maravilhosa. E agora, falando um pouco do futuro, após receber o título e a coroa de Miss Brasil Mundo, como é que tu tá te preparando para essa competição internacional? O que está sendo priorizado agora nessa fase? Eu voltei, né, aqui para minha cidade e a gente teve um tempo respiro, que é o que a gente fala, é mais ou menos o tempo de uma semana quando o concurso passa, que a gente pode ali nos organizar, descansar, né, porque
é exaustivo o confinamento, então eu pude aproveitar para comemorar meu aniversário também, que foi logo dia 6 de setembro. Então foi tudo junto, assim, foi muita emoção, e controlar toda essa emoção não foi uma tarefa fácil. E aí, depois disso, toda a equipe de preparadores do CNB entraram em contato comigo pra gente já começar essa preparação. E eu não imaginava que eram tantos preparadores no time CNB. Nossa, eu acho que eu tenho mais de 10 professores. E tá sendo maravilhoso, porque é o que eu sempre digo, não é algo pro concurso, é algo pra vida. Então, profissionais maravilhosos, a Romilce, né, com uma figura maravilhosa representando a oratória. Temos pessoas que estão ali realmente se dedicando, dando ali sua alma para a família CNB, então é uma honra, né, ter essa preparação com eles. E também a gente recebe uma agenda do Miss Brasil com algumas atividades, alguns eventos, algumas ações para a gente fazer. Por exemplo, esse mês, que é o Outubro Rosa, a gente vai ter uma ação bem legal. Então, são várias atividades que a gente vai ali organizando com a nossa agenda, com tudo que está acontecendo. Então é muito gostoso essa fase, né? Porque a gente pausa a nossa vida para focar 100% nisso. E então a gente precisa saber equilibrar muito bem e aproveitar cada minutinho, porque passa rápido. Ai, mas coisa boa que tu tá aproveitando toda essa fase. Mas, ô Jess, nós sabemos que o Miss World é um concurso, né, com um foco na elegância e nas causas sociais, como a gente já disse. Como é que tu tá trabalhando alguma coisa específica para destacar o teu projeto e a tua presença no evento internacional? Com certeza, já adianto aqui que já fizemos algumas reuniões com a organização do Pescar. Vem novidade boa por aí. Porque nós sabemos que o Pescar, ele é o maior projeto educacional do Brasil. E nós queremos, né, trazer esse título realmente de embaixadora, de poder levar essa voz, de poder levar esse projeto, de poder visitar essas unidades, porque o projeto é replicado em mais de 70 unidades do Brasil. Então a gente está em construção para poder, eu e a equipe do Miss Brasil, visitar essas unidades, fazer ações. Então podem ter certeza que eu tô dando o meu máximo nesse quesito, né, que é o Beleza com Propósito, e é o meu propósito de vida. Então tá sendo maravilhoso, é assim algo que a gente se realiza demais. Jess, como a gente sabe, você já passou por grandes palcos, né, internacionais, inclusive. Como é que você compara essa expectativa da sua primeira vez quando você foi para um palco internacional com a preparação de agora? É diferente? Claro que é, porque quando eu fui pro Terra, eu acabei indo uma primeira vez, então eu tava completamente inexperiente. O Crema até fez uma pergunta esses dias pra mim, né? O que você faria de diferente? Muitas coisas, porque foi a minha primeira vez, então a gente tá ali vivendo tudo aquilo, tendo em vista que era uma primeira vez, né? Ali a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, o medo acaba dominando, a gente tenta controlar ele ali, fazer o nosso melhor, trazer bastante da coragem, mas é assim, é algo que nos desafia. Então, agora, eu tenho mais ou menos uma noção, né, de como vai ser lá fora, eu não tô mais com tanto medo, eu fico mais assim, me preparando nas etapas que eu tenho mais dúvidas, ou que eu sinto que eu preciso focar mais, às vezes é algo que eu preciso melhorar. Então, nesse momento, a gente avalia tudo que está acontecendo no Miss Mundo, quais são as etapas, quais são os desafios para a gente se organizar. Mas é uma preparação completamente diferente, porque quando eu fui pro Terra, eu me organizei de um jeito, e agora com essa experiência do internacional, a organização é outra. Mas se complementam. Jess, com todo o reconhecimento que tu tá recebendo, né, agora como Miss Brasil Mundo, como é que você tem lidado com a responsabilidade desse título, né, para o concurso internacional? A ficha demorou para cair um pouco, né? Até as pessoas da minha cidade começaram a me reconhecer na rua. Aí eu falei, gente, alguma coisa tá acontecendo, eu preciso aqui vestir essa camisa, porque realmente é algo que transforma a nossa vida em todos os certames, né? Então a gente precisa entender o tamanho dessa responsabilidade. Então eu quero fazer o meu melhor em tudo,
Às vezes eu até acabo fazendo mais do que eu deveria, porque essa é a sensação. Eu quero entregar o melhor, eu quero que as pessoas se sintam orgulhosas, que se sintam bem representadas. E eu tô aproveitando cada minuto, né, desse reinado, porque ele realmente é transformador, receber essas oportunidades como a nossa agora, né, de poder conversar, de poder compartilhar sobre isso. Então é um carinho imenso poder compartilhar isso aqui com a minha cidade e com o Brasil todo, né? Ô Jéssica, além de Miss, você também é professora de inglês, né? Estudante de letras e pedagogia. Como que tu tá lidando com esses papéis, né? Conciliando a tua vida acadêmica com a vida de Miss? Então, eu precisei parar com as minhas aulas, né? Nesse momento eu não estou mais lecionando aulas de inglês. Eu parei com as aulas antes mesmo de ir para o Miss Mundo, porque eu queria me preparar, a preparação é intensa, então eu precisei mudar um pouco a logística do meu trabalho. Então eu acabei parando um pouquinho ali com as aulas, mas focando no projeto, né, que é dar aulas. Então eu estava ali exercendo a minha vocação, mas eu também estava trabalhando com os meus patrocinadores, com os meus parceiros que estavam ali investindo em mim, me preparando. Então eu tenho esses patrocinadores junto comigo, que irão comigo também junto para o Miss Mundo. Então a gente tem contratos de trabalho, a gente tem algumas atividades que a gente precisa fazer, algumas ações. Então a gente organiza tudo na agenda. Eu não vou nem mostrar minha agenda aqui, senão eu acho que você vai cair da cadeira. Eu imagino, deve ser extensa. Ela é bem assim, tudo certinho, horários certinhos para cada coisa, para conseguir realmente unir a preparação com o projeto, com a vida acadêmica, com a vida social, com as responsabilidades. E eu, como uma boa virginiana, adoro organização, adoro me preparar para essas atividades. É algo que assim, é um desafio, e eu adoro sair da minha zona de conforto. Então a gente precisa ali vestir mesmo essa responsabilidade e fazer o nosso melhor. É verdade. Já essa educação, ela parece ser muito parte, né, da tua vida, ser muito importante para ti. Como que você enxerga o papel da educação hoje no desenvolvimento de jovens e também na transformação de realidades, né? A educação é o que eu sempre digo. Para mim é a única forma de mudar qualquer tipo de cenário do nosso Brasil, não só do nosso Brasil, mas do mundo, né? A gente vê ali tantos problemas, como fome, como falta de oportunidades, desigualdade. Tudo isso pode ser solucionado com uma boa educação, com seres pensantes que entendam o tamanho da sua responsabilidade, do seu compromisso, dos seus direitos, né? De escolha, de poder construir a sua própria história. Então, eu sempre vi que solucionar o problema não é dar simplesmente para as pessoas, né? Mas ensinar seu potencial, a sua capacidade. Então, eu vejo essa importância da educação, mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque esse cenário educacional do nosso país é muito defasado. Ainda existem falhas, né? Ainda existem essa desvalorização. Tanto dos professores como dos alunos, né? Então a gente precisa, como professores, trazer de novo essa importância, esse brilho, para que esses jovens possam sentir essa transformação que só o conhecimento nos permite, né? Então é uma jornada, uma missão que todos os professores enfrentam no nosso país, é trazer esse incentivo para que as pessoas possam transformar suas vidas, né? Como aconteceu com a minha. Se eu tô aqui hoje, foi por conta da oportunidade da educação que eu tive, eu pude abrir minha mente, ver novos horizontes. Então, a educação é crucial para que a gente possa mudar o nosso mundo, com certeza. Com certeza. E o que você diria para outras jovens, né, que sonham em participar de concursos de beleza? Que conselhos você daria para quem está começando agora nessa jornada? O primeiro conselho que eu daria, né, para essa mulher que tem ali esse sonho é, primeiro, entender qual é a sua verdade, qual é o seu propósito, por que você tá aqui, né? Eu sou uma pessoa assim, o meu propósito é fazer isso, porque minha vocação é essa. E a partir do momento que você tem isso muito bem estabelecido, você vai encontrar uma franquia que supra os seus valores, que você se encaixe nela.
Então, às vezes, uma franquia Universo, Terra, como eu participei, ou Miss Mundo, existem várias franquias maravilhosas, cada uma com seu propósito, com seu objetivo. Então, encontrar ali essa franquia que faça sentido. E a partir desse momento, se preparar para você representar de uma melhor forma a sua cidade, seu estado, levar ali sua verdade, seus projetos. E com certeza, seguindo essa logística, não tem como dar errado, né? E mesmo se você não vença, você deixou ali um legado de muita força de vontade, de transformação. E sempre, quando participa de concursos de beleza, algo muda na sua vida, porque você vê que não é só sobre beleza, não é só sobre coisas superficiais. Não existe nada mais poderoso em um certame feminino, né? Em uma plataforma que nos empodere como concursos de beleza, né? Esse espaço de voz, esse espaço de transformação. Então, abraçar concursos de beleza é abraçar uma grande responsabilidade. Não é só ali uma faixa e coroa. Então, não é status, é um trabalho. Então, você precisa entender isso e, a partir disso, viver esse sonho, com certeza. Viu só, pessoal? Fica a dica, ela já tem 2 coroas, hein? Jessi, tem alguma coisa especial ainda que tu quer fazer durante esse reinado como Miss Brasil Mundo, além da preparação aí pro Miss World? Ai, olha, se eu ficar falando tudo que eu quero fazer, a gente vai ficar até de noite, viu? Porque são muitas oportunidades que a gente vê ali, que a gente pode conseguir, não só através do título, mas através da nossa força de vontade, né? Então, quando a gente pensa assim em ações, em trabalhos, em conexões, parceiros, né? Propostas, então a gente fica alvoroçado. E eu tô aqui a todo vapor criando essas possíveis ações, entrando em contato com essas pessoas, criando algo bem bonito para trazer para o nosso Brasil, para deixar essa marca, né? E tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Tem várias coisas aqui que eu ainda não posso contar, tá ainda ali no forno, preparando para sair, mas vocês vão estar acompanhando tudo de pertinho, de primeira mão. Mas é isso, aproveitar a oportunidade, quando ela aparecer, agarrar unhas e dentes. Com certeza. E falando um pouco de curiosidades, né, de Jéssica Pedroso, eu quero saber se existe algo ainda que as pessoas não sabem sobre você, mas que você adoraria compartilhar com as pessoas. Porque às vezes a gente quer compartilhar alguma coisa que a gente e às vezes não tem a oportunidade, não é mesmo? Tem alguma curiosidade da Jéssica que o povo ainda não sabe? Olha, eu contei em um podcast há um tempo atrás algo que ainda algumas pessoas não sabem, porque é uma surpresa por aí. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por literatura gótica. Gente! Eu adoro elementos góticos. Então, a literatura gótica foi o que me apresentou esse novo mundo, né? Que não é do terror. Algumas pessoas confundem o que é gótico, né? Gótico são esses elementos, né? Que estão associados a algo que se caracterizou como terror, mas não é. Por exemplo, a Jane Austen é uma escritora que escreve gótico, mesmo sendo sobre romance. Então eu sou apaixonada por Fantasma da Ópera, Frankenstein, Drácula, Sherlock Holmes. Eu amo esses livros, de verdade. Eu sou uma pessoa que adoro esses detalhes, né? Que às vezes algumas pessoas ou não conhecem ou nem imaginam que um dia eu aqui iria gostar. Não, e tu cantou em uma prova de talentos, né? Uma das músicas do filme do Fantasma da Ópera. Foi daí que veio a inspiração? Com certeza! Eu vi ali a oportunidade de fazer algo que eu gosto. Eu sempre gostei de cantar. Já cantei quando eu era mais nova, em casamentos, na igreja. Então, quando eu vi ali a oportunidade de vou cantar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Fantasma da Ópera, porque ali eu posso também mostrar um pouquinho sobre mim, né? Algumas pessoas falaram, nossa, Jessi, por que Fantasma da Ópera? Porque realmente é algo que me marcou, que faz parte do meu estilo, dos meus gostos, então não foi simplesmente uma prova de talento, eu pude contar ali um pouquinho mais sobre mim. E quem não leu Fantasma da Ópera tem que ler, porque é um livro maravilhoso. É verdade. E quem não assistiu Jéssica Pedroso cantando, editor, coloca aqui pra gente um trechinho, tá? We never said our love was evergreen or as unchanging as the sea. But if you can still remember, stop and think
Jéssica, a gente já tá chegando pro final da nossa entrevista, mas antes de fazer a pergunta final, eu quero repetir uma pergunta que eu te fiz logo que tu ganhou a coroa e o título, né? Pra quem não viu ainda, o que a gente pode esperar de ti no concurso internacional? Bom, primeiro, muita verdade, porque eu não sou uma pessoa que gosto de criar ali alguns personagens ou ao fazer algo que não faz parte da minha verdade. Então, podem esperar a Jéssica sendo a Jéssica, seguindo o coração dela, enfrentando os desafios, porque eu sou uma pessoa que adora enfrentar desafios, sair da minha zona de conforto. Quero entregar a nossa verdade brasileira, então eu vou ali em elementos, trazer muito da nossa brasilidade, mas também da nossa força, da nossa determinação. Estamos criando várias coisas de diferentes no concurso, como detalhes pequenos, como guarda-roupa, né? Como propostas ali do que a gente vai levar, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para realmente fazer algo de diferente, trazer ali uma nova versão da Jéssica e coisas que talvez as pessoas não estejam esperando. Porque é isso, né? É uma das partes que eu mais gosto do concurso, é poder surpreender as pessoas e fazer com que elas se sintam felizes e muito bem representadas. E é isso que eu espero e tô aqui me esforçando para que aconteça. Jessi, e tem alguma coisa assim, vai ter por exemplo, tem misses que fazem, né? O vestido da chegada, o vestido tipo da preliminar, todas têm tipo um sentido, uma história, né? Um storytelling. Tu tá pensando em alguma coisa assim, alguma coisa do traje típico? Tem um spoiler aí pra gente? Olha, eu vou dar um spoiler aqui de primeira mão pra vocês. Amo! Eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonada, não só pela literatura gótica, mas pela literatura, né? Eu, desde pequena, sempre fui muito conectada, sempre amei países da Europa, né? E sabemos que o Miss World, ele é sediado, né? O país sede é Londres. Eu morei na Irlanda por 3 anos, então eu amo Europa. Se eu tiver que escolher um lugar, Estados Unidos ou Europa, eu escolho Europa, porque eu amo essa riqueza de detalhes que existem, né? Não só da literatura, mas da cultura, da arte. Então, todos esses elementos que remetem a uma certa realeza, né? Nós vamos trazer bastante para o nosso guarda-roupa. É algo de diferente, mas que também se conecte com o nosso Brasil. Então, amo! Que a gente quer realmente fazer de diferente, a gente quer trazer ali o nosso toque, mas também algo que faz parte da minha verdade, da minha história. Então esperem algo de diferente, mas não se esqueçam desses spoilers. Tô ansiosa já para ver tudo! Jessi, para finalizar essa nossa entrevista, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores, especialmente para quem te acompanha e que torce por você nessa jornada? Nessa oportunidade, eu quero dizer não só algo, mas algo que me inspira, que me motiva, que eu acordo todo dia e penso nessa frase, que é: não existe nada pequeno se o nosso empenho for grande. Então, às vezes, a gente se desvaloriza tanto, achando que o que a gente faz é pequeno. Seja ele no seu trabalho, às vezes você acha que que o seu trabalho é pequeno, que você tá vivendo num lugar pequeno, que as pessoas... Mas se você coloca ali seu empenho, seu amor, a sua verdade, não existe nada que possa diminuir seus sonhos. Então, se você tem algo que brilha no seu coração, seja ele o que for, viva intensamente, dê o seu melhor, porque se você fizer isso, você pode conquistar o mundo. Então, não existe nada pequeno se você colocar ali muito amor, muito empenho, muita dedicação. Que lindo! Jéssica, foi um prazer enorme conversar com você novamente e a tua história, ela é inspiradora e temos todos certeza de que vai brilhar ainda mais no Miss World. Nós estamos torcendo pro teu sucesso, desejamos muita sorte nessa caminhada e esperamos te ver brilhando ainda mais. E para que vocês possam assistir mais Jéssica Pedroso, confiram elas também nas redes sociais. Jéssica, muito obrigada, viu, pela tua entrevista aqui. O agradecimento é todo meu pela oportunidade. Fico feliz. Quase que não deu certo, né, esse nosso momento, por conta da correria, por conta da agenda, mas eu fiz questão de parar um pouquinho o que eu tô fazendo para vir aqui nesse momento especial. Você que estava ali acompanhando, que também esteve presente, que apresentou ali o concurso, viveu na pele também.
Então, é muito gratificante e fica aqui um pouquinho dessa nossa história, dessa nossa preparação, que com certeza vamos estar dando o nosso melhor. Com certeza. Um grande beijo. Tchau, tchau.